Bom, pessoal, vamos iniciar aí a nossa segunda aula, né? Segunda etapa da parte 1, com o tema da administração. Essa aula, ela está ainda na página 41, tá bom? Aonde nós vamos discutir sobre o tópico 1.1, administração / conceito etimológico, tá bom? Vamos seguir aí o nosso diálogo. Primeiramente, nós vamos discutir sobre o processo, né, de subordinação e obediência. Na nossa apostila vai dizer o seguinte: a palavra administração vem do latim, que quer dizer direção para, tendência para, que quer dizer subordinação ou obediência. Subordinação ao que e a quem? Obediência ao que e a quem? Bom, vamos lá. Esse processo de subordinação está condicionado, né, ao ambiente, como nós discursamos lá na nossa primeira etapa, né, de organização. A organização, ela vai facilitar, né, a compreensão de quem é líder de quê, quais são os departamentos existentes. Bom, se existe liderança, automaticamente existe ali um processo de subordinação a essa liderança, tá bom? Então esse é o primeiro processo. Eu, como membro ou como participante de um departamento, eu tenho que ser subordinado ao meu líder, tá bom? Eu tenho que levar questões até o mesmo. Afinal de contas, ele foi escolhido como alguém que tem, né, a princípio, a capacidade para executar a liderança daquele ministério, daquele departamento. Em contrapartida, esse líder, ele deve ser obediente. Obediente a quem? Às regras que foram estabelecidas para que aquele departamento, para que aquela igreja venha a ser gerida. Tá? Nós estamos inseridos dentro de um contexto. E esse contexto, ele é organizado por regras, por leis que vão normatizar aquele ambiente, tá? Então, se eu estou dentro desse contexto, eu tenho que ser obediente a essas leis. Quando eu sou obediente a essas leis, eu dou condição das pessoas que estão subordinadas à minha pessoa de entenderem que ninguém é livre dentro desse processo, mas que existe uma escala hierárquica onde cada um é subordinado a alguma coisa ou a alguém. No caso da liderança, ela é subordinada às regras, às leis. Ela não pode, de forma alguma, não dialogar, não obedecer às regras. Porque se o líder ele não obedece às regras, ele dá autoridade para aqueles que estão subordinados a ele não obedecerem também à sua liderança. Então tudo é uma escala onde cada um tem as suas obrigações, e uma vez que eu obedeço essas obrigações, eu faço com que quem está abaixo de mim obedeça também. Segundo tópico aí, sigamos a nossa leitura. A administração, segundo parágrafo, tá? É a tomada de decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e através de pessoas para atingir objetivos. É o gerenciamento de uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e também pensando previamente as consequências das suas decisões. Segundo tópico aí, recursos disponíveis. Lá no nosso primeiro slide, nós discutimos sobre a ideia do patrimônio da igreja. Patrimônio da igreja são os seres humanos que lá estão. Aqui fala-se de recursos disponíveis. Que recursos disponíveis são esses? Bom, trata-se dos dízimos e das ofertas, tá? Então a minha apostila e a sua vai dizer que o bom gestor, ele vai administrar esses recursos.
Ele tem que entender, ele tem que trabalhar dentro daquilo que ele tem em mãos, tá? Quanto é a entrada de dízimos e ofertas que aquela igreja possui? A entrada é R$1.000 por mês, R$2.000 por mês, tá? Então, de modo algum, eu como gestor, sabedor que tem uma entrada de R$2.000, eu não posso alugar um espaço físico, tá? De R$1.000, de R$2.000, porque caso contrário eu não vou conseguir trabalhar dentro dos recursos que estão disponíveis para a igreja naquele momento. Eu tenho que me adequar à minha realidade. Não dá para viver no campo da fé dentro desse cenário. Essa é uma dificuldade muito grande de alguns pastores, de alguns líderes. Eles confundem fé com loucura administrativa. Exemplo, nós estamos numa pandemia. A entrada de recursos de dízimos e ofertas hoje é bem inferior ao que nós tínhamos há 2, 3 meses atrás. Hoje, muitos líderes não têm mais como arcar com os aluguéis dos templos. Por quê? Uma, os recursos diminuíram, e outra, o gasto já era muito elevado. Ele já trabalhava no limite financeiro antes da crise. Agora, com a crise, ele não tem mais como arcar com essas despesas. Então o líder tem que entender que ele tem que administrar, ele tem que trabalhar com aquilo que ele tem disponível, com aquilo que ele entende que ele pode contar, com aquilo que ele vê, com aquilo que é viável, tá? Para depois nós não sermos pegos por ausência de recurso e não ter como pagar as despesas mensais. Jesus ele vai dizer que um louco, somente um louco, começa a construir uma obra sem antes analisar os recursos que ele possui, para saber se ele vai ter condições de concluir toda aquela obra. Infelizmente, temos muitos loucos liderando congregações, e aí você visualiza aí muitas pessoas dizendo que vender para crente ou para a igreja é sempre bem complicado, porque eles demoram a pagar, tá? O terceiro tópico vai trabalhar que eu tenho que trabalhar confiando nas informações dos outros. O que isso quer dizer? Porque aqui na sua apostila vai dizer o seguinte: é o gerenciamento de uma organização levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais. Dentro da igreja, nós temos diversos tipos de materiais humanos. Nós temos um administrador, pedagogo, advogado, etc. e tal, né? As pessoas que são feras na arte da limpeza. Então o líder ele tem que aprender, tá, a confiar nas informações que essas outras pessoas fornecem a ele. Ele tem que entender que ele é um pastor. Às vezes é formado em teologia, né, em uma faculdade de administração, mas ele não é formado em pedagogia. Então ele tem que pegar a informação que o pedagogo, ou que aquele que tem uma experiência mais acentuada na área do ensino educacional, né, e aceitar as informações, confiar nas informações, tá, que outras pessoas dão. Eu tenho que aprender a confiar, porque quem escolheu aquela pessoa para liderar o departamento não foi eu. Eu não entreguei na mão dela a liderança daquele determinado grupo de pessoas, então eu não posso desconfiar dela. Eu tenho que confiar nas informações que elas estão me passando. E a confiança dentro de uma liderança, ela é muito importante, tá? Não tem nada pior do que você trabalhar dentro de um cenário, liderar um departamento, sabendo que o seu líder maior não confia nas suas palavras, ou estar constantemente interferindo naquele ministério, não respeitando a liderança daquele departamento. Eu posso ser o pastor-presidente, mas se eu confiei o departamento nas mãos de alguém, eu não posso interferir constantemente naquela liderança. Eu tenho que aprender a confiar no trabalho daquela pessoa, tá bom? Vamos para o nosso segundo slide. O que é administrar? Tá? Vamos passar para a página de número 42, tópico 1.1.1.
O que é administrar, tá? Que diz assim: é a ciência de gerir um organismo, retirando ele da inércia, levando à melhor funcionalização dos recursos que justificaram a sua criação, com o menor dispêndio e sem lhe comprometer o futuro. É distribuir as responsabilidades e não executar todas as tarefas. É fazer com que todos compartilhem do trabalho. Não se deve confundir isso com exploração dos outros. O bom administrador leva as pessoas a realizar suas tarefas cada vez melhor e a se realizarem no trabalho exercido. Administrar / liderar é servir. Tá ok? Então, o primeiro slide que eu quero primeiro tópico que eu quero trabalhar com vocês dentro desse tópico aí é que administrar significa retirar o organismo da inércia. Inércia é a característica que alguém tem de se manter paralisado em uma determinada localidade. Ela não evolui, ela não rompe, ela não progride, né? E cabe ao administrador, que nesse caso é o pastor, que no caso é o líder do departamento, né, fazer com que o organismo que está em suas mãos consiga progredir. É inaceitável, por exemplo, um pastor que não consegue fazer com que a sua igreja saia daquela inércia. Entra ano e sai ano e a igreja continua na mesma coisa. Ela não evoluiu. E parar, pessoal, no tempo também é regredir, tá? Também é regredir. A igreja, a palavra igreja significa aqueles que são convidados a ir para fora, ou seja, são aqueles que são convidados a romper. Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja dele. Porta não ataca ninguém. Porta ela fica aberta ou de pé enquanto alguém não executa uma ação contra ela, tá? Olha o que Jesus está dizendo. Todas as vezes que vocês forem atacar as portas do inferno, elas não ficam de pé. Logo, Jesus está dizendo, quando a igreja sai da inércia, o inferno cai por terra, tá? Então, o bom administrador é aquele que faz a igreja romper. O bom líder de departamento é aquele que faz o seu departamento romper, avançar, crescer, progredir. É inadmissível, por exemplo, o meu pastor me escolhe como líder do departamento da escola bíblica dominical. E aí eu tenho um ano para discorrer o meu trabalho. Começo em janeiro, fevereiro, né? Chega em dezembro, o meu pastor senta, vamos avaliar. Eu não tirei o meu departamento da inércia. Eu mantive o meu departamento. O meu departamento começou em janeiro de uma forma e terminou em dezembro da mesma forma. Eu não rompi, eu não avancei, eu não progredi. Aí eu defendo a retirada desse líder, tá? Não é porque ele não é crente ou porque ele não é servo de Deus, porque ele não teve a capacidade de fazer com que aquele departamento evoluísse o mínimo possível. E geralmente não se evolui, não se sai da inércia porque aquele líder não gerou uma meta, um objetivo, como nós dialogamos no slide passado. O segundo tópico é que ninguém lidera sozinho. Não tem como o pastor bater o escanteio e correr para a área para cabecear, fazer o gol e comemorar e depois pegar a bola, botar no meio de campo e começar o jogo sozinho. Tá? Ninguém lidera sozinho. Todo mundo precisa de alguém para fazer alguma coisa. Tá? Moisés, ele estava tentando solucionar as suas mazelas, né? Liderar aquele público sozinho. E aí o seu sogro Jetro chega para ele e o aconselha. Vaso, você vai morrer, varão. Né? Você está louco. Compartilha as funções. Divide-se em departamentos. E eles vão solucionando os pequenos problemas. Os maiores eles trazem a você. E Moisés executa a ação e a prosperidade chega ao seu ministério. Nem Jesus liderou sozinho, pessoal. Ele escolheu 12, que escolheu 70.
E estamos nós aí, pastores às vezes, né, querendo abraçar o mundo. O que acontece no final é o pastor sofrendo de uma pressão alta, um AVC, um ataque cardíaco, né, uma diabetes, contraindo uma depressão, porque ele achou que ele era Deus. E Deus divide departamento. Cristo dividiu responsabilidade. Então você não pode ser diferente, tá? Outra ideia é fazer com que essas pessoas façam com prazer. A pior coisa que tem é você ir para a igreja para fazer algo por obrigação. Um bom líder, ele faz com que aquele seu liderado faça aquela ação com prazer, com satisfação de executar aquela ação. Quando alguém faz por prazer, pessoal, a coisa sai bem feita. Agora, quando alguém faz por obrigação, aquilo não sai bem feito. E Deus nem recebe. Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano, capítulo de número 9, quando ele vai tratar acerca da oferta que eu dou a Deus, né? Eu não devo dar a minha oferta nem por obrigação e nem por barganha, mas por alegria. E fazer a obra de Deus é uma oferta. Então eu não devo fazer a obra de Deus por obrigação, porque o meu líder me obrigou. Eu não tenho que fazer a obra de Deus por barganha, ou seja, eu vou fazer a obra para que Deus me conceda algo. Eu tenho que fazer com alegria, tá bom? Então essa é uma ideia, tá ok? E vamos discutir aí 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 3 ao 7. Por quê? Porque aqui na sua apostila, na página 42, logo abaixo do parágrafo que nós acabamos de ler, vai dizer o seguinte: diversos textos da Bíblia ensinam que administrar / liderar significa servir. E eles vão discorrer alguns versículos bíblicos, né? Vão falar sobre Mateus 20, 1 Reis 12, Filipenses 2, mas eu quero me ater a 1 Coríntios capítulo 13, tá? Dos versos 13 ao 7, que vai tratar ali sobre os frutos do Espírito e a sua importância. E aí eu citei aí, né, os 3, 6, 8 frutos que são importantes, que todo líder deve possuir. Paciência é o primeiro, né? A paciência mostra autocontrole. E eu digo para vocês, sim, é possível ter autocontrole, né? Sim, é possível você não esganar alguém, né? Não o assassinando porque você não fez, porque ele não fez aquilo que deveria fazer. Deixa eu só subir um pouco aqui a imagem da minha imagem para que vocês possam enxergar melhor os slides. Um minuto. Bom, assim ficou melhor. Então vamos lá. Então é possível você não esganar alguém, né? Você pode sim ter paciência, não esganar ninguém, matar alguém, né? É possível, tá? Segundo, bondade. A bondade está condicionada a você dar atenção, ter apreciação, incentivar. Muitos líderes acham que cobrar do seu liderado é a melhor forma de fazer com que ele dê o seu melhor. Não é. A melhor forma de você tirar o melhor do seu liderado é incentivá-lo, tá? É você dar um combustível a mais para ele. Já vista, pessoal, que nós temos lutas, né, dificuldades, problemas, aflições, e você está ali cobrando aquele cidadão, ou ele vai sair fora, ou vai desviar. Então a bondade está condicionada ao incentivo. Humildade. A humildade vai trabalhar dentro de uma ideia de ser autêntico, tá? Que é a autenticidade, tá? O ser autêntico está condicionado aí à ideia de você ter uma palavra só, tá bom? Não adianta você
falar sim quando na realidade você tem que dizer não. Dizer não quando você tem que dizer sim. A autenticidade da pessoa faz dela uma pessoa humilde, tá? Humildade não é você se vestir rasgado. Humildade não é você deixar, né, de comer em um lugar bom. Humildade está relacionado à sinceridade, à autenticidade. Não dá, sim dá. Consigo, não consigo. É ser autêntico, tá? O quarto vai trabalhar a ideia do respeito, que é tratar os outros como pessoas importantes. Todos que estão na igreja, pessoal, são importantes. Desde o zelador do templo até o pastor presidente, tá? Desde aquela pessoa que limpa o banheiro, a pessoa que vai pregar no domingo à noite, no congresso. Todos estão no mesmo patamar. A igreja, né, o cristão, ele é o único público que deve enxergar o outro como o mais importante possível. E eu, como líder, eu tenho que tratar com importância todos que estão dentro daquela igreja, tá bom? Todos são importantes, independente do credo, da cor, do estilo de vida, da roupa que veste, do dízimo que dá e do salário que ganha. Outra questão aqui é a abnegação, que está condicionada a satisfazer as necessidades dos outros, tá? Quais são, você já parou para pensar quais são as necessidades das suas ovelhas, dos seus liderados? Porque geralmente nós temos o costume, né, de enxergar as necessidades da igreja, né, das necessidades do meu ministério. E aí eu vou atrás das ferramentas. Mas você já parou para pensar quais são as necessidades dos seus liderados? O que eles estão precisando, do que eles estão passando? Isso é abnegação, tá? Perdão. Desistir de ressentimentos quando foi prejudicado. Como é que eu posso trabalhar isso? Perdão é diferente de desculpa, né? Por exemplo, alguém errou comigo e vem me pedir desculpa. Eu vou desculpá-lo, eu vou isentá-lo de uma culpa. Então a desculpa está condicionada à ideia de quem vem na minha direção para se retratar, tá? E aí nós resolvemos aquele problema ali. E o perdão? O perdão é diferente da desculpa, porque o perdão está condicionado àquele que cometeu algo contra a minha vida, não se aproximou da minha pessoa para se desculpar, tá? E foi embora. E eu vou fazer o quê? Eu vou perdoar aquela pessoa. Entendeu? Eu vou me liberar daquele sentimento. O problema é dele, se ele não veio me pedir desculpa. Mas eu não posso caminhar com esse sentimento dentro de mim, tá? Então o perdão está relacionado a desistir, abrir mão, tá, de ressentimentos quando você for prejudicado. A pessoa me proporcionou mal, não veio se retratar, não veio pedir desculpas, então enquanto ela não vier até a mim, eu vou continuar odiando ela. Ei, não traga esse câncer para você, isso é pior do que coronavírus, tá? Libere-se desse ressentimento e siga a sua caminhada. Honestidade, ser livre de engano, não ter duas caras, tá bom? E compromisso, que é sustentar as suas escolhas, tá bom? Você indicou alguém, sustente a escolha de quem você escolheu. Eu dou até uma dica. Eu gosto de trabalhar com tempo, tá? Com períodos, com ciclos, e respeitar os ciclos. Você foi lá no ano de 2020 e tem lá os seus líderes de departamento. E vai dar a ele ali 2 anos para ele desenvolver o seu projeto. Chegou no meio daquele projeto, você, não gostei daquilo que ele fez, vou retirá-lo daquele departamento. Não faça isso. A não ser, é claro, em raras exceções, né? Tipo, a pessoa ficou enferma, não consegue mais estar dando conta, ela quer desistir, ou ela caiu em algum tipo de pecado muito grave, né? Tirando essas 3,
sustente as suas escolhas e deixe com que todo o ciclo seja completo. Para você chegar no final do ciclo, fazer uma análise, ó, vamos continuar. Olha, não vamos continuar, tá? Mas sustente as suas escolhas, os seus compromissos. Eu creio que assim a obra tem grandes condições de prosperar, tá bom? Pessoal, então hoje aí, nesse daí é o nosso segundo slide da nossa primeira aula, tá bom? Então espero também ter sido, como no outro, bastante elucidativo, esclarecido, tá? E nós vamos agora para a nossa terceira parte da aula 1. Desde já deixo aqui os meus sinceros votos de agradecimentos e Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.